Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado. Professor Miguel Química. Dá uma força aí no canal, por favor. Vamos lá, nono um, né? E nono 2, livro 4, Leis Ponderais, páginas 2 a 14. Funvic. Ler e grifar. Pessoal, não deixa de ler e grifar. Aliás, na sala a gente já fez isso, né? Quem faltou tem que fazer, por favor. Bom, nesse capítulo, então, leis ponderais, vamos diferenciar sistemas e ligar a leis ponderais com a teoria atômico-molecular de Avogadro, tá? Vamos lá, pessoal. Então, temos aqui um sistema, aqui que é um sistema, aqui você está vendo um sistema aberto, né? Aqui você está vendo um sistema fechado, tranquilo, e aqui um sistema isolado, isolado. Por que a diferença? Olha bem, ó. Se você perceber o sistema aberto, ó, a matéria é essa setinha amarela e tá certo? E a energia é a setinha vermelha, beleza? Então, ó, você está vendo aqui que o sistema está trocando matéria e energia com o meio ambiente, tá? Então, qualquer porção de matéria para o nosso estudo, né? Um sistema, né? E a fronteira? A fronteira é o limite que vai separar o sistema da vizinhança, né? Então, a fronteira seria isso daqui, o limite que separa o sistema da vizinhança aqui, tá bom? Então, você tem como exemplo aqui esse sistema aberto, ó, ele está trocando matéria e energia. Por exemplo, a água evaporando. Você põe uma água a ferver, ela vai, ela vai começar a evaporar, entrar em vaporização, né? E vai atingir a ebulição, tá certo? Beleza? Aqui no sistema fechado, por exemplo, nós temos uma lâmpada, né? Você vê com a lâmpada, é um sistema fechado, ela troca o quê? Troca a energia com o meio ambiente, né, pessoal? Ela esquenta, né? Tá certo? Beleza? E aqui um sistema isolado, você percebe que não troca nem matéria nem energia. Um grande exemplo aqui é a garrafa térmica, né? E lembrando que não existe sistema isolado e perfeito, né, pessoal? Tá? Nós damos aqui o exemplo da garrafa térmica, mas com o tempo ela acaba trocando um pouco, sim, né? Mas tá aí, né? O sistema isolado, ideal, não trocaria nem matéria nem energia. Fácil, gente. Sistema, então, qualquer porção de matéria para o nosso estudo, tranquilo, que você pega aí, e a fronteira é o limite, né? A fronteira eu já falo, é a fronteira, né? O limite que separa o sistema, né? Da vizinhança. Esse sistema, pessoal, ele pode absorver calor da vizinhança, liberar calor, né? Ou nenhum dos dois, tá bom? Então temos aqui um exemplo já, um exercício da página 11, né? Tá certo? E já vai marcando da página 17 para você fazer o número um, beleza? E aí, classificar em aberto, fechado e isolado. E aí? Panela destampada. E aí, pessoal? Aberto, lógico, né? Garrafa térmica, acabamos de falar. Sistema isolado, né? Não troca nem matéria nem energia com a vizinhança, né? Falando de um sistema ideal, né, gente? Tá bom? Garrafa PET tampada com água gelada, né? Fechado, né, pessoal? Não troca matéria, mas troca energia, né? Tá certo? Ela vai esquentando, né? E o corpo humano, pessoal? E o corpo humano? E aí, o que é que você acha? Nossa, claro, um sistema aberto, a gente soa, né? A gente troca matéria, troca energia, não é verdade? Tá certo? Beleza, suor, né, pessoal? Ótimo. Turma, na página 6 e 7 do nosso material aí, tem esse experimento interessantíssimo. Se você tiver uma balança em casa aí e um copo, né? Um copo com um elástico, você pode fazer esse experimento tranquilamente com vinagre e bicarbonato, né? Que você vai precisar do quê? Você pode pôr um copo aí na sua casa, no caso, nós vamos pegar um Erlenmeyer, né, no laboratório, né? Tá certo? Um Becker, você pode usar dois copos aí na sua casa, tranquilo, né? De volumes, não tem muito problema, tá? Uma colher, por exemplo, se você tiver na sua casa, para pegar o bicarbonato, a balança, né? Vinagre você tem, bicarbonato você tem, balão de festa e elástico, né? Elástico para você prender, né? E aí você vai colocar 100 ml de vinagre no copo, no Erlenmeyer, se for na sala de aula, né? Então vamos pegar 5 gramas de bicarbonato, colocar aí no copo, no becker, né? Você vai medir, né? E anotar a massa total do sistema. Então, vamos pesar, né? Põe na balança, a gente vai medir a massa total do sistema antes de iniciar essa reação. Depois, nós vamos virar o conteúdo do Becker no Erlenmeyer, né? Só que aí nós vamos amarrar o elástico primeiro, né, pessoal? Na boca, né? Então, após a reação, nós vamos medir novamente a massa total do sistema, certo? Tá? E então tá aí, né? Nós vamos colocar 100 ml de vinagre, né? Medir 5 gramas, fixar a boca, né? Fixar a boca do balão no Erlenmeyer, né? Assim, ó. Ou no copo que você tiver em casa com elástico, tá joia? E você vai colocar, né, pessoal? Você vai colocar no balão, né? 5 gramas de bicarbonato, você já coloca no balão e faz essa fixação aí, né? Aí você vai medir e anotar a massa do sistema antes de iniciar a reação, tudo isso aqui, beleza? Aí depois você vai virar o quê? Virar o balão, né? Virar o balão assim para cima, assim, para que caia o bicarbonato dentro para reagir com
com vinagre, né? Tá certo? Porque você já colocou 100 ml de vinagre lá dentro, certo? A hora que terminar a reação, nós vamos pesar novamente e comparar, beleza? O que que a gente espera que aconteça aí, pessoal? O que aconteceu com a massa no sistema aberto? Primeiro você faz com o sistema aberto, sem o balão, tá? E no sistema fechado, tá certo? Então vamos lá. No sistema aberto, então, você vai ver que a massa diminuiu, né? Quando você vai medir a massa depois, a massa vai ser menor, porque escapou gás. As bolhas formadas é CO2, gás carbônico. Então, escapou gás, tá certo? E o sistema 2, a massa permaneceu constante, porque não escapou gás, validando a lei de Lavoisier aqui, tá certo? Aí, como você explica a diferença observada entre as duas partes do experimento, né? Aí, no sistema aberto, as bolhas dispersaram no ar, né? As bolhas foram para o ambiente, para a vizinhança, né? Tá certo? E no fechado, eles ficaram contidas aí no sistema, tá joia? E porque o sistema montado na parte 2 do experimento não pode ser considerado isolado? Não tem sistema isolado aqui, né, pessoal? O sistema é fechado, né? Tá certo? Pois não troca matéria, mas troca energia com a vizinhança, né? É imperceptível aí, mas troca, né? Tá certo? Beleza? Vamos lá? Ótimo, turma. Ô, gente, se você faltou da aula, igual a gente falou na sala, você faltou da aula, velho, vai na aula gravada aqui, dá um like, né? Curte o canal do professor Miguel Química, dá uma força aí e completa a apostila, ok? Beleza? Bom, pessoal, então a teoria atômica, na verdade, ela tem um caráter experimental já lá em 1660, né? Com Boyle, né? Com o discípulo de Gassendi, né? Esse Boyle estudou o quê? Pessoal, o ar, né? Ele fez uma compressão do ar e viu que o ar ocupava menos espaço. Então, o que que ele supôs? Ele supôs que o ar era composto de minúsculas, né, de partículas minúsculas que ia deixar grandes vão entre elas, né? E quando ele fazia essa compressão do ar, essas partículas se aproximavam, deixando menos espaço, vazio, certo? Então, ele estudou ainda a pressão atmosférica, o ponto de ebulição da água, né? Tá certo? Fez muitos estudos. Ele tornou-se um novo seguidor de Demócrito, né, do atomismo. A gente vai ver já já na sequência, né, que Demócrito, né, aluno de Leucipo, né, eles defendiam que se você fosse dividindo a matéria, ia chegar uma parte que você não podia dividir mais, né, que ele chamou de átomo, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Ótimo, turma. Então ele publicou um livro químico cético, né? O que que é um ceticismo, né? É quando você tem uma dúvida permanente, né? Ó, em 1659, tá? Então, você é uma pessoa cética ou não? Você tem dúvida permanente? Deveríamos, todos temos, né? Aí, Boyle é considerado o pai da química moderna, na verdade, apesar de alguns atribuir a Lavoisier, né? Tá certo? Mas, na verdade, o Boyle, né? O Boyle. Porque ele, 1661, ele já estabelece a química como ciência, pessoal, e introduz o método científico experimental que nós vimos no capítulo 1, certo? Beleza? Com observação, tá certo? Com a hipótese, com a questão de pesquisa, tá? Com a experimentação, certo? Com a análise dos dados, né? Tá certo? Depois com a conclusão e assim por diante, né? Beleza? Tá? E no meio disso, no começo aí, com o levantamento bibliográfico, né, pessoal? Fazer um levantamento da bibliografia aí em relação à questão da sua pesquisa. É muito importante isso, né? Beleza? Bom, turma, então, segundo ele, nada é aceito sem provas científicas. Por isso você tem que ser um químico, uma pessoa, um químico cético, né? Tem que ter alguma prova, né? Às vezes científica não tem, no caso nosso espiritual já vale pra gente, né? Mas na ciência não, né? Então, foi o primeiro a propor a denominação de elemento químico, tá certo? Então, o que que é o elemento químico? Logo, logo nós vamos falar sobre isso, né? O elemento químico, ele representa o conjunto de átomos iguais. Por exemplo, quem que é o representante da sala de vocês? Tá certo? O representante da sala de vocês seria o elemento químico, representando todos vocês que são os átomos. Então, é mais ou menos por aí, tá bom? Aí, pessoal. Então, Boyle, ele mostrou que pressão e volume são inversamente proporcionais, né? Só você pegar uma seringa, né? Tá certo? Será que eu tenho uma no jeito? Vou mostrar para você aqui, tá certo? Posso até puxar aqui para você ver aqui, ó, ó. Puxando aqui para você ver, olha para você ver, ó. Pressão e volume são inversamente proporcionais, ó, tá vendo, ó? Se eu tampar aqui, ó, se eu aumentar a pressão, o volume diminui, ó. Ó, tá vendo só, ó? Se aumenta, quer ver, ó? Se aumenta a pressão, o volume diminui, percebeu aqui? Tranquilo? Beleza? Ou vice-versa, né? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Isto é, se a pressão aumenta, o volume aqui diminui, ó. Você percebeu? Ótimo, vamos tocar aqui para frente? Isso você pode colocar num gráfico aí, pessoal, já acostumando com a visão matemática da química, né? Olha lá, tá vendo, ó, né? Ó, se a pressão aumenta, parece que parou o GIF aqui, ó, aí isso, a pressão aumenta, o volume cai, ó, a pressão aumenta, o volume cai, o volume diminui, a pressão aumenta ou vice-versa. Tá vendo aqui? Beleza?
Ótimo, pessoal. Isso é temperatura constante, né, pessoal? Isso mantendo a temperatura constante, pressão e velocidade são inversamente proporcionais. Então, essa lei foi confirmada em 1674 por Edmund Marriott, né? Edmund Marriott. Espero que seja assim que pronuncia, não sei. Vamos lá. Bom, pessoal, então tem ainda o uso das reações químicas, né, pessoal? Ele é bem lembrado desde a Idade Média aí, né, pessoal, com os alquimistas, né, que tinham o objetivo do quê? De descobrir a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O que que era a pedra filosofal? Era algo que você tocasse, um metal, por exemplo, transformasse ele em ouro, né? E o elixir da longa vida você ia tomar e não vai ficar velho, né? Vamos ver se a gente inventa esse. A pedra filosofal, de uma certa maneira, foi inventada, né? Porque há pouco tempo, né? Não pelos alquimistas, mas, né? Com a descoberta da radioatividade, né? Você pode transformar um metal em outro, você pode transformar um elemento químico em outro, em ouro, por exemplo, ouro sintético, assim por diante, beleza? E aí a teoria atômica aí do caráter experimental com o alemão Stahl, né, pessoal? Stahl, né? Com a teoria do flogístico, né? George Ernest Stahl, né? O que que era o flogístico, né? O flogístico seria uma substância liberada na queima, né, pessoal? Tipo aqui, ó, você pegar o magnésio e queimar, você ia ter cinza e uma coisa liberada que ele chamou de flogístico, certo? Mas o problema desse flogístico, né, que ele não explicava o aumento da massa, por exemplo. Se você tivesse ferro, por exemplo, e queimasse, ia haver uma oxidação. Aqui no magnésio mesmo, né, tá, se você reagir ao magnésio, queimar o magnésio, vai formar óxido de magnésio, já a massa já vai aumentar, certo? Aqui a massa já vai aumentar, né? Então o flogístico não explicava esse aumento de massa, apenas, né, apenas que ele era liberado numa reação química. Então, isso aí foi caído por terra, né? Começou a ser questionada por Lavoisier em experiências já realizadas a partir de 1772, certo? Bom, então tá aqui a experiência do Lavoisier, né, mostrando a lei dele, né? Que ele colocou 2,38 gramas de óxido de mercúrio de um lado, né? E a mesma quantidade do outro. Aí o que ele fez? Ele aqueceu um dos lados, né? Aqueceu um dos lados, sistema fechado, né? Perceba que o sistema está fechado, aqueceu um dos lados. O que que ele notou? Né? Ele notou o quê? Que a massa dos reagentes, ó, você vê que houve a reação química, né? É igual à massa dos produtos. Ele aqueceu, né, o óxido de mercúrio, né? Tá certo? Que é vermelho e laranja, e obteve mercúrio e oxigênio aqui, ó. Ele obteve mercúrio aqui e oxigênio, tá? Tá fechado o sistema. Ele pesou de novo essa massa e a de lá, deu exatamente a mesma quantidade, beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Porque deu 2,19 gramas de mercúrio e 0,19 gramas, e 0,19 mesmo aqui? Pô, óculos, ó. E 0,19 gramas de oxigênio, beleza? Somando aqui dá o 2,38, beleza? Sistema fechado. Lei de Lavoisier vale para sistema fechado. Aí, turminha, ó. Então, se você pegar, por exemplo, o gás de cozinha C4H10, reagir com oxigênio, combustível e comburente, vai ver uma química liberando CO2 mais água. Depois a gente vai aprender a acertar esses coeficientes aqui, ó. Esses números vermelhos aqui que vem à frente são os coeficientes estequiométricos, né? Que acerta as quantidades de reagentes e produtos, né? De átomos em reagentes e produtos, beleza? Então, essa aqui é uma reação que libera 2.878 quilojoules por mol, né? Depois a gente vai falar sobre mol, vamos acrescentar aí, tá bom? Então, o sinal negativo aqui indica que essa reação química, a queima do gás de cozinha, libera energia, né? Indica que libera energia para a vizinhança, né? Tá certo? Libera energia, que sai calor para a vizinhança, tá bom? É como a queima, né? Como as queimas em geral que você tá vendo aqui no GIF, no GIF, beleza? Tá? Isso aqui é uma música que a gente pode treinar se vocês colaborarem, né? Reater na combustão, combustível comburente, combustão quando é completa, a chama fica azulada, mas quando for incompleta, fica preta e alaranjada. CO2 mais água, CO mais água, e até fuligem que é carbono. CO2 mais água, CO mais água, e até fuligem que é carbono. Essas são as três maneiras, equações que a gente pode mostrar no momento oportuno, né? Então tá, experimento de Lavoisier, pessoal, tranquilo? Aqui um tubo, chama tubo de Landolph, né? Tá certo? Então ele coloca um comprimido efervescente aqui, tá certo? Né? E a água de outro lado, água de outro lado, tampa aqui e pesa, né? Ele mede essa massa do sistema. E vira dessa maneira, vai haver a reação química, em sistema fechado, você está notando aqui, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então vai transformar, os reagentes vão transformar em produtos, beleza? Tranquilo? E vai manter a mesma massa. Por isso que é a lei chamada lei da conservação da massa, que isto é, em sistema fechado, a soma das massas
dos reagentes é igual ao dos produtos. Isto é, a soma das massas antes da reação química é igual depois da reação química. Sistema fechado, beleza? Bom, turma, e aí Lavoisier também, ele formulou a hipótese de que as substâncias ganharam peso ao serem queimadas, né? Porque absorvem o ar desflogisticado, né? Porque seria desflogisticado, tá bom? Em relação à teoria do flogístico, né? Denominado por ele oxigênio, 1777, né, pessoal? Bem, aí acredita-se a Carl Wilhelm, né, Chile, tá certo? À esquerda aqui, né? A descoberta, né? A descoberta, né? Ele publicou o livro Tratado Químico sobre o Ar e Fogo, né? Então acredita-se a ele a descoberta do, do oxigênio aí, né, pessoal? Mas Lavoisier leva a fama aqui, né? Tá certo? Beleza, né? Mas acredita-se também a Priestley, né? A Priestley, a descoberta do oxigênio, tá? Então, tá aí, né? Então, acredita-se a Priestley, que fora chamado, né, por ele de ar desflogisticado, né? Beleza? Tá joia, denominado oxigênio por ele, né? Mas tudo bem, né? Ciência aí é bem complicado, né, gente? Tá certo? Mas tá aí, né? Esses dois aí colaboraram de uma certa maneira para que Lavoisier chegasse aos experimentos dele, né, próprio, né? Bom, pessoal, então agora vamos terminar aqui, né, essa parte do Lavoisier, né? Então, Lavoisier, ele estava verificando, né, é, ele estava querendo quantificar e verificar a variação da massa nas reações químicas, aí, por isso que ele fazia esses experimentos, né? Tá certo? Interessante aqui que eu quero mostrar para você é que um experimento de 1760 do químico russo, ó, Mikhail Lomonosov, né? Tá certo? Ele descreveu essa lei aí 14 anos antes de Lavoisier. Esse bastidor da história que é interessante, né, gente? Tá? Que às vezes não leva a fama toda, na verdade foi outro que quase fez tudo, mas não deixou muito claro, e vem um e leva a fama. É assim que funciona, né? Tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, então aí a equação de Einstein, né? Mostrando uma pequena variação da lei de Lavoisier, que só vale para reações nucleares, viu, pessoal? Ó, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, energia virando massa ou vice-versa. Então, essa variação de energia, né, é muito pequena aqui, pessoal, segundo Einstein. Corresponde a uma perda de massa de 10 a menos 9 gramas. Então, Einstein mostrou bem depois que isso aí só valia para as reações nucleares. Reações normais, né? Você pode aplicar a lei de Lavoisier, que ela é válida até hoje, você quer saber, tá bom? Então a variação da massa é desprezível e a lei de Lavoisier é válida até hoje, aí, beleza? Tá? Mas quando se trata de reações, né, de liberação de energia, desintegração nuclear, de radioatividade, aí você tem que levar em conta aqui a equação de Einstein, beleza? Bom, pessoal, se você quiser dar uma treinadinha antes, vai lá no canal Professor Miguel Química, digita lá, ó, Leis de Lavoisier e Prost. Dá para você treinar dois exercícios legais que eu explico lá para você, tá bom? Tá? Se você não quiser, vamos aqui direto no nosso, né? Então aqui está um exercício, o prego enferruja, o palito de fósforo queima. São exemplos de reações químicas. No primeiro caso, aumento da massa do sólido. No segundo, diminuição. Esses fatos contrariam a lei de Lavoisier? E aí, o que vocês acham? Pausa, vamos lá. Não, né, pessoal? Pois, né, os sistemas não estão fechados aqui, né? A lei de Lavoisier só vale para sistemas fechados, tá certo? Aí a massa conservaria constante. A lei de conservação da massa poderia ser observada, né? Tá certo? Aqui no caso houve aumento da massa, no outro caso houve, né, diminuição, né? Então, porque os sistemas estão abertos, né? Então não tem nada a ver com a lei de Lavoisier, na verdade, né? Vamos aplicar um exercício aqui bem tranquilinho? Então, na reação dos reagentes, conceituando as reações, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos nas inorgânicas e orgânicas, né? Então, olha lá, AB, né? Então tá aqui. Olha lá, 15 gramas de A, 5, né, de A, 15 de B, sabendo que a massa de D foi 2,5, qual que é a massa de C? Só montar uma reaçãozinha aí, né, pessoal? Né, olha lá. 5 mais 15, quer saber a massa de C, a massa de D é 12,5. 15 mais 5, 20, tira de 12,5, a massa de C é 7,5. Mamão, né? Mamãozinho, tá certo? Mostrando que a massa dos reagentes, que 5 mais 15 dá 20, 7,5 mais 12,5 dá 20. Tranquilo? Bora? Aí um outro aqui, ó, pessoal, ó. Então, pra você mostrar aqui, né, supondo tal, sistemas fechados, né, para você indicar, né, calcule e indique os valores de A, B, C e D aí, tá certo? Tranquilinho? Então, ó, 10, aqui, ó, reagente um, reagente 2 e produto. Então, 10 mais 30, quanto vai valer o A? 40, né, pessoal? Aqui, produto aqui é 92. Então, aqui, uma massa aqui, mais 76 tem que dar 92. Quanto que é? 16, né? 16 mais 76 é 92, que é igual a 92. Pegou a mãe aí ou não?
Qualquer coisa, pausa aí, tá bom? Aqui 80 mais que massa aqui vai dar 110, né? Então 30, 80 mais 30, 110, que é igual a 110. Mamão? Tá? Aqui, 140 mais quanto vai dar 225? 140, 85 mais 140, 225 é igual a 225, tranquilo? Lei de Lavoisier, soma das massas reagentes igual a dos produtos. Olha outra aqui. Foram misturados 5 gramas de hidrogênio com 42 gramas de oxigênio. Aí fez a reação química, ao lado, ela observou que ao lado do oxigênio formou 45 gramas de água. Qual é a massa de oxigênio em excesso? Então é só você escrever, né? Aqui eu coloquei hidrogênio, oxigênio, água e excesso de oxigênio, ó. Tá vendo? Hidrogênio, oxigênio está escrito aqui no texto, dando água após a reação química, formou água e ao lado excesso de oxigênio, aqui, ó, beleza? Fiz o que está escrito no texto. Coloca os valores de baixo certinho, beleza? E aí é só você calcular, né, pessoal? Quanto que vai dar? 5 mais 42, 47. Quanto você acha que tem que ser o x? 2, né, gente? 47 igual a 47, tranquilo? Pegou já? Então vamos para a lei de Proust, né? Berthollet e Proust, né, pessoal? Então, esses dois cientistas aí, né? Berthollet, ele encontrou compostos sólidos que apresentavam uma pequena variação na proporção dos elementos, né? Então, né? Tá certo? E Proust, ele verificou o quê? Verificou a composição de uma amostra de carbonato de cobre, né? E comprovou que a proporção dos elementos era sempre constante, não importando a origem da amostra. Então, Tolê, né? Ele encontrou compostos sólidos que tinham uma pequena variação na proporção dos elementos, né? Já já Proust, né? Ele verificou a composição de uma amostra de carbonato de cobre, comprovando que a proporção dos elementos era sempre constante, não importando, né? Então, talvez esse aqui era muito pequeno, né? Então, os dois têm mérito aí, né? Beleza? Tá, a maioria dos compostos segue a lei de Proust, né? Chamados Daltonídeos, né? Que foi, né, o que preservou a teoria de Dalton até na época, né? Tá certo? Vamos falar dela depois, tá bom? Aí, turma, não deixa de fazer exercício que eu acho que é o nosso, se eu não me engano, né? Página 20, 23. Verifica aí depois. Página 20, o 10, página 23, o 4. Se for nosso, beleza. Se não for, deixa, tá certo? Porque eu sempre coloco em verde. Aqui apareceu em preto, né? E branco. Bom, então o que que diz a lei de Proust, né? E Berthollet, na verdade, né, pessoal? Berthollet-Proust, né? Ela diz o seguinte, que as massas que reagem e se formam, né? Reagentes e produtos, reagem que se formam, estão sendo uma proporção constante, né? Então, excesso tem que descontar, né? Porque fala que as massas que reagem e formam. Então, excesso não reage, excesso sobra. É sobra, né, pessoal? Como você vê aqui, por exemplo, olha lá, ó. Tá vendo? Ó? 10 mais 80, 90, lei de Lavoisier, beleza? Assim por diante, tá certo? A hora que você faz a proporção, ó, né? A proporção, que você faz a proporção entre elas, tá certo? A proporção entre elas, você vai estar sempre de 1 para 8 para 1, né? Aqui, ó, 1, divide por 10 aqui. Divide por 10 aqui, por 10 aqui. 1 para 8 para 1. Vai estar sempre numa mesma proporção aí, no caso, a massa de hidrogênio e oxigênio formando água, certo? Beleza? Olha lá, ó. Olha o exemplo aí. Aí, tá vendo? Se eu pegar 10 gramas sobre 80, ó, massa de oxigênio, tá? Massa de oxigênio, de hidrogênio, perdão, massa de hidrogênio, aqui, ó, e massa de oxigênio, ó. Tá vendo? Essa sobre essa, 4 sobre 32, 0,3 sobre 2,4 e 50 sobre 400. Vai dar sempre a proporção aí constante, de 1 para 8, beleza? No caso aqui, né? Então, assim, isso diz a lei de Proust, mas não pode esquecer de descontar o excesso, né, pessoal? A lei de Proust, depois, mais tarde, vocês vão ver que ela permite calcular as porcentagens, né, composição centesimal, né, tá certo? As fórmulas moleculares, fórmulas mínimas, né, tá certo? Assim como a glicose, C6, H12O6, né? Se você dividir C6, H12O6 por 6, dá CH2O, você teria uma fórmula mínima, né? Então, já permite fazer esses cálculos, tá? Bom, turma, então aqui dá um exercício bastante interessante, ó. Você tem uma experiência 1,2 gramas de A, que vai reagir com 3,84 de B, vai produzir, setinha, 4,5 de C, 0,54 de D. Aí você vai repetir a mesma experiência, colocar 8 gramas de A, 25,6 de B, produzindo 30 de C e 3,6 de D. Com base nesses dados, verifica a lei de Lavoisier e Proust, né? Então, primeiro faz a montagem, né? Organiza tudo que você leu, né? Coloca a primeira na ordem, a segunda na ordem também, tá certo? Belezinha? Aí o que que você faz? Aplica Lavoisier. O que que Lavoisier diz? Então, esse mais esse tem que dar a soma do produto. Ó, 1,2 mais 3,84 tem que ser igual a 4,5 mais 0,54.
Realmente é 504. E aqui, 8 mais 25,6 tem que dar igual a 30 mais 3,6. Realmente deu. Beleza? Tranquilo? Então, a primeira está de acordo com a lei de Lavoisier, né? As duas, né? As duas estão de acordo com a lei de Lavoisier. E se não desse igual, professor? Ué, não estaria de acordo, pronto, tá? E aí você aplica a lei de Proust, que é a proporção. Não tem excesso, cuidado. Se tivesse excesso, você teria que descontar. Tem exercício de excesso aí na apostila, viu, pessoal? Tá? Aí 1,2 dividido por 8, aí divide, faz divisão aqui, ó, beleza? Dá 0,15, então proporção constante entre as massas aí, lei de Proust. Então as massas que reagem, tá certo? E se formam, ó, as massas que reagem são essas, as que se formam são essas. Então na proporção constante, beleza? Mais um? Aí, tá vendo? Aqui um exercício também que você tem que organizar aqui, ó. Bicarbonato de sódio pode ser usado para reduzir a acidez do suco de limão, que contém ácido cítrico, né? Então, a reação química está aqui escrita, né? Aí falou que são necessários 262 gramas de bicarbonato de sódio para reagir com 200 gramas de ácido cítrico, beleza? Quer saber qual é a massa de bicarbonato necessária para reduzir a acidez de 600 gramas de ácido cítrico? Então, eu copiei aqui em letra menor, né? Ácido cítrico, bicarbonato, citrato de sódio, água e gás carbônico. Vou substituir aqui os dados, ó. Vou pegar os dados, olha lá, 200 gramas de ácido cítrico, coloquei de baixo, 262 de bicarbonato, coloquei aqui de baixo, tá? E vou continuar, segunda linha agora, ó. Aí falou, ó, 600 gramas de ácido cítrico, ó. Coloco de baixo aqui, tá? Qual a massa? Cadê? Qual a massa de bicarbonato? X gramas. Então monta a primeira linha, depois você monta a segunda. Qual a massa de bicarbonato? X gramas, 600 gramas de ácido cítrico, beleza? Já é uma estequiometria. O que que é estequiometria? Cálculo das quantidades, né? Metria, medida, estequio, substância, cálculo da quantidade. Aí você faz a regra de 3 aqui bonitinha, né, pessoal? Vai dar 786 gramas de NaHCO3. Vai acostumando, ó. HCO3 é bicarbonato, Na é sódio. Uai, chegamos no final, né, pessoal? Que bom, já acabamos, né? Ficou muito grande aí ou não? Não deixe de fazer o Eureka, né? O Eureka é muito legal, tá certo? E resolver aí os exercícios, né, da leis ponderais, né, pessoal? Da página 17 em diante, é nessa ordem. Nessa ordem que eu passei. 2, 3, 4, 9, 6, 8, 10, 7, 10 e 1. E dois suplementares. Eu falei na sala e estou repetindo aqui. Eu vou pôr na prova da P1 do segundo trimestre, exercício do suplementar, viu? Pessoal, aqui não é 74 não, vamos corrigir? 7, 7 e 4, né? Para ficar bonitinho para vocês. Tranquilo? Então, tá joia, né, pessoal? E aqui tá as respostas mergulhando fundo aí, tá joia? Que vale a pena olhar também, não deixe, tá? Valeu, turma. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter prestigiado a aula, tá? Fique com Deus aí. Até mais, tá joia? Ela, o pessoal inscrever no canal aí. Um abraço para todos.